Sejam bem-vindos, estamos de volta a mais uma edição Erte Desportivo. O Sport Clube Ferreira do Zezer realizou a melhor época de sempre na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, uma época em que ficou em segundo lugar, com discussão do título até à última jornada, uma época que fica na sua história ao conseguir também vencer a Taça Ribatejo 34 anos depois daquela que tinha sido a única conquista do seu palmarés. Importa, pois, deixar para memória futura um desempenho digno de elogios, mais ainda quando a história recente do Ferreira do Zezer se centrava na luta pela fuga à descida. Hoje temos em estúdio como convidados precisamente Fábio Santos, presidente do clube, ainda Mário Nelson, treinador que devolveu as conquistas aos ferreirenses. E começo precisamente por Mário Nelson, a quem saúde. Boa noite, Mário. Obrigado pela presença. Começo pelo Mário porque efetivamente durante esta temporada fomos falando semanalmente, não nas últimas semanas porque a Erte depois começou a acompanhar com relato precisamente estes desempenhos do Ferreira do Zezer. Mário, um segundo lugar, uma taça Ribatejo, uma super taça que fugiu na chamada lotaria das grandes penalidades. A melhor época de sempre, é uma época que se calhar daqui a 2 dezenas de anos, se cá estivermos, todos vamos olhar para trás e olhar para este desempenho. Começo por perguntar o seguinte: efetivamente, tendo em consideração a época anterior, vocês acreditavam que seria possível fazer algo do género? Bem, boa noite, obrigado eu pelo convite mais uma vez para estar presente e pelo vosso acompanhamento na parte final da época à nossa equipa. Quando nós aceitámos este desafio, obviamente, e como nos propusemos, era fazer mais e melhor. Muito honestamente, claro que acreditávamos que podíamos fazer um bom trabalho, podíamos fazer algo diferente e, sinceramente, nesta altura, o que sentimos é que aquilo que conquistámos sabe a pouco pelo aquilo que fizemos durante a época. É um sabor amargo para aquilo que acho que nós podíamos e devíamos e merecíamos ter conquistado. Ficámos em segundo lugar, vencemos a Taça do Ribatejo e perdemos nos penaltis na final da Supertaça, depois de estarmos a ganhar 1-0 e de podermos até na primeira parte do jogo ter matado o jogo e não o fazermos. Mas satisfeitos com aquilo que fizemos, mas a saber a pouco. Fábio, agora passo a palavra ao Presidente também. Obrigado pela presença, boa noite. Esta aposta em Mário Nelson revela-se uma aposta ganha, um sucesso, tendo em consideração que efetivamente esta é uma época para a história. É uma aposta ganha, uma aposta pessoal acima de tudo. Olá, antes de mais boa noite a todos e obrigado pelo convite para estarmos aqui. É uma aposta ganha, é claro, os resultados assim o dizem. É fruto também de muito trabalho. O ano passado foi um ano muito atípico, tive a oportunidade de o dizer recentemente, foi o primeiro ano como presidente e na parte do futebol estava mais ligado ao futsal e na parte do futebol foi tudo um bocadinho novidade. A época não começou bem, depois a meio tivemos aqui a opção Mário Nelson, criou aí algum rebuliço, por assim dizer, mas veio-se a revelar acertada. E os resultados assim o demonstraram. Portanto, mais do que uma aposta pessoal, é uma aposta do clube, enquanto clube, e acima de tudo o clube é que saiu valorizado no meio disto. Pronto, daí a minha questão relativamente a essa aposta pessoal. Foi uma aposta que teve alguma resistência interna, ou todos vocês caminharam no mesmo sentido, neste caso de um treinador que por onde passa tem provas dadas? Não, a nível interno a aposta foi clara. Já era um nome que tinha vindo acima da mesa várias vezes e na situação em que nós estávamos, e confiando no trabalho que ele sempre desempenhou, e assim foi. Fábio, não duvido que o Presidente quisesse efetivamente ser campeão, subir de divisão, mas comece desde já a fazer esta pergunta. O clube estava preparado para um campeonato de Portugal já na próxima temporada? É algo que é difícil dizer, se calhar estruturalmente não, há muitas coisas que faltam e que nos viemos já a perceber que faltam, inclusive condições a nível do campo,
E portanto, nesse sentido, até pode ser positivo aqui um balão de oxigênio, entre aspas, mais um ano para melhorar e continuar a melhorar, porque quanto mais preparados estivermos quando subirmos, mais fácil será lá ficar também. Também sente o amargo de boca de que o Mário falava ainda agora? Claro, depois de tanto suor, tanto trabalho, tanta dedicação, eu acredito que quem anda no desporto está para competir, e competir significa ganhar, e ficarmos em segundo lugar é um amargo de boca já por si. A taça vencemos, a supertaça, como disse, foi para a lotaria, e só demonstra também que não perdemos nenhum jogo na época com o Fátima, que acabou por subir divisão, revela que nós também merecíamos lá estar, e tínhamos condições para isso. Agora, desportivamente, fica esse amargo de boca, claro que sim. Muito bem, Mário Nelson, efetivamente já nos conhecemos há alguns anos, e eu tenho perante mim uma pessoa frontal que diz aquilo que pensa, por mais inconveniente que isso possa parecer a algumas pessoas. E efetivamente nestas últimas semanas, nestas semanas de conquista e de luta pelo título, tivemos um treinador do Ferreira do Zezer que não escondeu o desagrado pela forma como o Ferreira do Zezer perdeu o campeonato. Eu agora pergunto, foram efetivamente declarações assentes em coisas que aconteceram, em situações que aconteceram de arbitragem prejudiciais ao Ferreira do Zezer, ou foram palavras a quente? Não, foram factos, são factos. Em primeiro lugar, em relação ao campeonato, apraz-me dar os parabéns ao Fátima pela conquista do mesmo e pela conquista da Supertaça. Acho que devo também dar os parabéns ao Fazendense e ao Abrantes pela luta que tivemos até final, os 4. E depois uma palavra de apreço para as equipas que desceram, essencialmente de carinho para o Forense, que não desce por demérito esportivo, até porque atingiu os números suficientes para ficar na primeira divisão distrital, e acaba por descer pelo demérito esportivo de outra equipa que desce do Campeonato de Portugal, algo que eu não considero muito justo, porque acho que se atingimos números e conseguimos atingi-los, temos que ficar na divisão, e se calhar um alargamento era aquilo que se pedia para o ano seguinte, e depois então descerem mais equipas e voltarmos ao número normal. Em relação a esses factos, obviamente que, independentemente da minha forma de estar, independentemente da forma como a paixão ou direto ou frontal com que falo, sou consciente naquilo que digo, e como é lógico, não são desculpas, nem são razões para tirar o peso de cima da minha responsabilidade. A minha responsabilidade é clara. A partir do momento em que nós conseguimos estar na luta pela subida de divisão até final, obviamente que se não o conseguimos, a responsabilidade é minha e ponto parágrafo, não é de mais ninguém, porque tivemos da parte da estrutura todas as condições para o conseguir, não nos faltou nada. Tivemos da parte aliás, até tivemos coisas a mais que outros não têm. Da parte dos nossos adeptos também tivemos um apoio fantástico, com um crescendo de uma onda, com os achegantes a apoiar-nos em todos os momentos, e com as famílias e todos os adeptos presentes. Da parte dos jogadores, exceção feita ao azar que tivemos com algumas lesões, também não tenho nada a apontar aos jogadores, ou seja, a responsabilidade é totalmente minha, que possivelmente não consegui, independentemente de irmos ganhando, não consegui transmitir aos jogadores ou passar a palavra daquilo que deveríamos ter feito para ganhar. E quando falo de factos de jogos que aconteceram, é uma realidade. Não quero estar muito a falar sobre isso, porque não quero que digam que estou a chorar ou desculpar-me, porque não o vou fazer, porque, na minha opinião, claro que estamos insatisfeitos, e desportivamente insatisfeitos, porque queríamos ficar em primeiro. No fundo somos o primeiro dos últimos, e isso é um facto que aceito bem. Também desportivamente, acho que se tivéssemos conquistado a Taça do Ribatejo, penso que seria a época de sonho para qualquer clube da primeira divisão distrital, que era ficar em segundo lugar, conquistar a Taça do Ribatejo e conquistar a Supertaça. Racionalmente, acho que para o clube é melhor ficar mais um ano, porque o crescimento foi muito rápido. O presidente acabou de dizer que tem 2 anos de presidente. Há presidentes que andam 10 anos para ganhar uma taça, que andam 10 anos para ficar em segundo lugar, que andam 10 anos para ficar numa luta e num crescendo que o Sport Clube teve esta época. Agora, tenho a plena noção daquilo que disse, e que não vou fugir àquilo que disse, que é, acho que em determinados momentos fomos bastante prejudicados, e que há 3 momentos da época que, para mim, na minha opinião, marcam a época. É o golo anulado com o Fátima aos 94 minutos, e que a mim podem dizer aquilo que quiserem, a verdade é que nós tínhamos mais 2 pontos, e o Fátima teria menos 1 ponto, porque fez 1 ponto nesse jogo.
a derrota em Torres Novas da forma como toda a gente sabe que aconteceu, e a derrota em casa com o Alcanena, em que entramos mal no jogo, mas que houve lance e problemas como toda a gente sabe, e como eu disse e já o referi, se calhar pela forma como eu sou e que não o devia fazer, mas eu publico as imagens, nós publicamos as imagens, nós mostramos daquilo que falamos, nós não dizemos as coisas só por dizer. Por isso acho que os factos são claros. Eu acho que toda a gente erra. Neste momento é um período de reflexão, vamos descansar, é um período de reflexão, e aquilo que eu espero é que as pessoas reflitam para bem do futebol e que parem de ter determinadas atitudes pessoais, acima de tudo pessoais, porque há erros que são claros e difíceis de aceitar, porque nós trabalhamos muito, nós lutamos muito, e muitas vezes eu nem falo por mim, falo para defender os meus jogadores, falo para defender os jogadores que trabalham muito, e nós tivemos o privilégio de ter um grupo impecável, um grupo de homens com H muito grande e que mereciam conquistar mais e que fizeram por conquistar mais. E daí eu me referir a esse tipo de situações que são claras, que são factos, e que eu durante a época partilhei com as pessoas com imagens. Por isso não são desculpas, são factos que estão ali bem concretos e para toda a gente avaliar. O problema é que depois saber se avaliam ou não e se é para melhorarem, ou se ainda serve de gozo ou não, mas isso é um problema dos outros. Nós temos que nos focar naquilo que podemos controlar. E eu, sinceramente, aquilo que penso é que nós, tirando o jogo das Fazendas de Almeirim esta época, em que realmente foi um jogo muito mal conseguido da nossa parte, em que não fomos competentes, acabou por ser um jogo mesmo realmente mau da nossa parte, penso que no resto da época tivemos momentos melhores e momentos piores, mas fomos realmente muito competentes. Aliás, ao ponto de não sofrermos golos em 10 ou 12 jogos, e o último que tínhamos sofrido era de grande penalidade, com uma equipa que joga a pressionar alto, que joga com 50 metros nas costas. Nem toda a gente consegue fazer este tipo de trabalho, e nós fizemos-lo. Poderíamos ter sido melhores no ataque, poderíamos ter sido melhores em alguns momentos do jogo, obviamente que sim, mas a verdade é que fomos uma equipa que encheu campos de futebol, praticou bom futebol, deu alegrias aos nossos adeptos e proporcionou bons espetáculos aos adeptos também das outras equipas, e em alguns momentos eu sinto que fomos muito prejudicados e que nos tirou alguns pontos. Como é óbvio, que o objetivo desta entrevista é destacar tudo aquilo que de bom o Ferreira do Zezer fez, mas para fechar esta questão mais polémica, por assim dizer, quando se fala nestes erros, Mário, são erros normais que acontecem no futebol, ou consegues ver aqui algo, não sei, algum tipo de perseguição ao treinador, independentemente do clube onde estivesse Mário Nelson? Esses erros poderiam acontecer ou iriam acontecer? Não sei, isso tem que ser as pessoas a dizer, e como disseste bem agora, eu quero falar de coisas positivas e daquilo que conseguimos conquistar, daquilo que conseguimos fazer, porque não quero tirar o protagonismo que os jogadores tiveram durante a época, da transformação que conseguiram fazer num clube como o Ferreira do Zezer, que na minha opinião merece estar neste patamar por tudo. Por isso acho que me devo focar nisso. Se há ou não alguma perseguição, se há algum ou não algum momento em que as pessoas olham para o treinador para ter determinadas atitudes, terão que ser as pessoas dos órgãos responsáveis a perceber isso, até porque em muitos dos momentos os protagonistas são os mesmos. E é óbvio que, com todo o respeito por todas as pessoas, por todos os órgãos, porque o tenho, e quando faço alguma crítica é de forma a que as coisas melhorem e que as coisas evoluam, porque o nosso futebol, na minha opinião, as pessoas dizem que o campeonato está mais competitivo, e está, mas tem que vir muita gente de fora, porque a verdade é que o futebol distrital cada vez está pior, e à imagem disso temos o campeonato que a União de Tomar fez este ano no Campeonato de Portugal, e corremos o risco de muitas equipas fazerem, não é só a União de Tomar, e o problema não é só da União de Tomar, nem dos treinadores que estiveram na União de Tomar, nem da direção da União de Tomar, é um problema estrutural do futebol do nosso distrito, porque não tem acontecido só com uma equipa, tem acontecido com várias, e quando faço estas críticas é para melhorar, e penso que não há, sinceramente, muito cuidado em melhorar este tipo de situações. E porquê é que eu digo isto? É completamente inadmissível que jogos que gerem tanta polémica, como o golo que eu já falei, que foi-nos anulado aos 94 minutos com o Fátima, que nos daria uma vantagem de 7 pontos para o segundo classificado nessa altura, é inadmissível que na jornada decisiva seja nomeada a mesma equipa de arbitragem para apitar o jogo do Ferreira do Zezer. Não há... E com todo o respeito pelas pessoas, que acho que são pessoas competentes e gente que pode ter um erro, porque todos temos, mas a verdade é que não houve esse cuidado, e esse cuidado não aconteceu. Não há a regra do bom senso nesse tipo de jogos. Todos sabemos da polémica que existiu na última jornada no jogo em Abrantes, toda a gente sabe, e não vale a pena escondermos as coisas, porque toda a gente sabe,
E eu penso que não há a regra do bom senso quando na semana seguinte, para um jogo final de Taça Ribatejo, nomeia praticamente a mesma equipa de arbitragem para o mesmo campo e para um momento de decisão como é a final da Taça. Por isso, são opiniões minhas, pessoais, em que eu acho que não existe a regra do bom senso e não existe algum cuidado naquelas que são as nomeações. Isto são críticas construtivas para a melhoria do nosso futebol. Se depois já há ou não perseguição, eu não preciso de falar sobre isso, porque tenho a minha consciência completamente tranquila daquilo que tenho feito pelo futebol do Distrito de Santarém, pelo aquilo que tenho feito nos clubes por onde tenho passado, e tem que ser as pessoas onde nós trabalhamos, onde nós vamos passando, a valorizar ou não aquilo que vamos fazendo. Não somos a pessoa, ou eu não sou a pessoa certa para valorizar. O que eu sei é que a nossa equipa técnica e este grupo de trabalho em Ferreira do Zézer e esta estrutura, tudo fizeram pelo bem do futebol e para melhorar o futebol no distrito. E mais uma vez, temos um clube que quer fazer pelo bem do distrito, e eu já referi isto várias vezes. Eu, se trabalhasse no futsal, e não é porque estou hoje em Ferreira, eu disse isto antes de ser treinador do Ferreira do Zézer, se eu trabalhasse no futsal, eu queria falar com as pessoas de Ferreira do Zézer para perceber como é que conseguiram e como é que atingiram aquele patamar. E neste caso do Sport Clube é igual. As pessoas falam muito de orçamentos, disto, daquilo, mas se calhar perceberem como é que foi transformado, como é que tem sido melhorado as situações, porque se não houver uma estrutura forte, não houver uma equipa técnica que queira trabalhar, pessoas dentro do clube, desde os adeptos à rouparia, a diretores, nós, por exemplo, estamos aqui hoje os dois, mas falta aqui o Fábio Dias, que foi uma pessoa que durante a época foi, ainda hoje, a época já acabou e ele continua a trabalhar com os jogadores, a levar para o hospital para operações, a tratar de mudanças de situações para continuarem a fazer tratamento nas zonas deles. Quer dizer, foi uma pessoa muito importante naquilo que foi o nosso trajeto enquanto grupo, enquanto equipa, e que não está presente. E isto são coisas muito importantes e que dão muito trabalho a pessoas que não têm retorno nenhum, a não ser a paixão e o amor que têm ao Sport Clube. E isto são coisas importantes de nós referirmos durante a época, porque as pessoas trabalham muito e depois chegarmos a um momento decisivo e não sermos nós a poder decidir pela nossa competência ou pelo nosso valor ou por aquilo que trabalhamos, dói muito, custa muito e traz essa revolta que nós temos. E depois há aquelas pessoas que são mais polidas no discurso, há aqueles que conseguem vender uma ideia, como eu já referi, porque têm uma imprensa amiga, porque têm relações estreitas. Eu não tenho nada disso, eu sou frontal, sou direto, gosto de dizer aquilo que eu penso com honestidade. Falho muitas vezes, obviamente que sim, tenho plena noção disso, pela paixão que meto, pela dedicação que meto, porque tenho um sonho, que é ser profissional de futebol, e acho que trabalho para isso. E ser punido da forma como tenho sido em algumas situações, como fui agora, que levei 50 dias num cartão amarelo, que ninguém leva 50 dias num cartão amarelo e que me tira do banco de suplentes em momentos de decisão, por algo que me parece perfeitamente normal, e um cartão amarelo, quer dizer, é ridículo, torna-se ridículo, é triste e revoltante, e também cansa um bocado de ser punido por estas situações, porque acho que temos dado ao futebol do distrito muito e temos feito evoluir o futebol do distrito em muitos momentos, e merecíamos um bocadinho mais de respeito, penso eu, e consideração acima de tudo, mas pronto, é o que temos e não podemos continuar a falar muito disto. O Mário, Fábio Santos, o Mário falou ainda há pouco na questão dos orçamentos, e efetivamente, para além do jogo propriamente dito dentro do campo, fora dos campos, fomos escutando aqui e ali diversos intervenientes a empurrarem para o vizinho do lado, permitam uma expressão, esta questão de quem tinha o maior orçamento, de quem é que gastou mais nesta temporada, de quem é que se deveria assumir como candidato. Temos perante nós o presidente do Ferreira do Zézer. Ao nível de orçamentos, foram ou não as maiores contas da primeira divisão distrital? Não conheço as outras todas, mas acredito bem que não. Tive a hipótese de falar disso até com o presidente do Fátima, até nesta supertaça, porque isto não há grandes milagres nem grandes segredos. Eu acho é que muita gente desconhece, e eu tenho vindo a perceber disso, a realidade do Ferreira do Zézer. E há muita gente que se esquece que o Ferreira do Zézer tem uma equipa de futsal na Liga Placar e que isso também consome a grande maioria do nosso orçamento. Porque o nosso orçamento é dentro do normal, porque a verdade é que eu tento ir buscar um jogador ou outro clube vizinho e às vezes não vem, por alguma coisa né? Isto é fácil dizer que não se paga, é fácil dizer que aqui é por amor à camisola, mas isso não existe. O combustível é caro para todos. Um atleta que faz 100 km para vir treinar, obviamente quer ser de alguma maneira ajudado, e portanto isso a nível de orçamento, sinceramente não acredito que seja eu que gaste mais. Agora o Ferreira do Zézer tem um contra,
por exemplo, e aqui o Fátima tem condições de alojamento e se calhar até de alimentação que o Ferreira do Zezer não tem. Portanto, isso é algo que a Câmara, por não ter, obviamente temos que arranjar maneira de conseguir competir com quem tem. E é este tipo de coisinhas que às vezes pode desequilibrar um orçamento, porque a nível de jogadores, eu diria até que se calhar pague menos do que alguns que aí andam. Por falar em jogadores, estas conversas que ouvimos durante esta temporada tiveram algum impacto na forma como os jogadores abordados pelo Ferreira do Zezer pediram mais ou menos ao nível dos pagamentos que o clube possa dar? Eu tive a oportunidade até de referir aqui na entrevista de início de época que o meu jogador mais bem pago do ano passado para este até reduziu o valor. E portanto isso aí é positivo. Acho que acima de tudo este ano acreditaram no projeto, no clube, no grupo, e que podíamos de facto em conjunto fazer coisas engraçadas, e não senti mesmo que houvesse aproveitamento. Consegue perceber, já utilizei esta expressão numa entrevista recente quando aqui estiveram elementos do Centro Desportivo de Fátima, consegue perceber estes chamados mind games num distrital onde cada um empurra as responsabilidades para os outros? Acho que não faz sentido. Se calhar é meio caminho andado para aquilo que o Mário referia, de depois chega-se ao Nacional e não se consegue andar para a frente. Perde-se muito tempo a olhar para o vizinho em vez de só olhar para a nossa casa, e depois às vezes as coisas não correm bem. Mário, também relativamente à questão de ser ou não candidato, tivemos 4 equipas que lutaram praticamente até ao fim pelo título. Efetivamente, olhando para o historial recente, o Ferreira do Zezer era aquela equipa que no ano anterior tinha lutado para não descer de divisão. Não assumir declaradamente a candidatura era algo que vocês acreditavam mesmo, ou seja, o Ferreira do Zezer não poderia ser candidato, ou foi para defender o grupo? Nós temos um discurso frontal e direto, não temos esse problema. A questão aqui prende-se essencialmente, para já nós jogamos sempre para ganhar, seja no Ferreira do Zezer ou seja o Ferreira do Zezer. Penso que todas as equipas lutam para ganhar em todos os momentos, em todos os jogos. A época passada o Ferreira do Zezer contratou muita gente, muito jogador, do União de Tomar, etc., de uma equipa que tinha lutado pelo título, e não se falou tanto da situação do que o Ferreira do Zezer poderia ou não eventualmente fazer e no lugar em que estava, essas situações todas. A questão aqui é, nós olhamos para dentro, a mim o que me preocupava era o Ferreira do Zezer, e o não assumir de uma candidatura é porque nós estávamos a formar um plantel todo novo, uma equipa técnica nova. Convém dizer que nós jogávamos com um jogador, e se calhar 2 jogadores, o Prates e o Riscas, e o Francisco, desculpe, na baliza, que tinham trabalhado com o treinador. Não íamos trabalhar com jogadores que já tinham trabalhado connosco ou com um plantel já construído, e que teríamos à volta do Sport Clube que fazer determinadas coisas para sermos melhores, mais organizados e mais fortes para poder ter uma candidatura. E eu tenho o privilégio de já ter trabalhado no Fátima, de já ter trabalhado no Fazendense, de já ter trabalhado em alguns clubes, se calhar daqueles que lutaram pelo título este ano só não trabalhei no Abrantes, mas trabalhei nos outros, e até tenho uma relação estreita com as pessoas do Abrantes, e até tenho uma boa relação tanto com o treinador como com o diretor desportivo, por isso sei perfeitamente como é que as coisas funcionam. O Seninho tem muitos anos de clube e tem feito um trabalho fantástico, estupendo, e a quem temos que elogiar, porque tem feito realmente um trabalho bom. O Fazendense anda aqui há 4, 5, 6 anos, se calhar, a lutar para subir divisão, e numa luta, e este ano acabou por ficar no 4º lugar, tem ido a finais de taça. E o Fátima é o clube que já esteve nas segundas ligas, e onde eu tive a época passada, e que só joga um jogador da equipa que eu tive lá a época passada, e que é o Marcelo, que fui eu que levei para lá em dezembro, e é o único jogador que jogava na equipa do Fátima da equipa do ano anterior. O resto dos jogadores com que se jogava faziam parte da claque, era onde eles estavam mais tempo, era junto da claque, e de fora não equipavam, como o Vieirinha, o Gattuso, o João Leal, o André, o João Carlos, o Filipe Gabriel. Muitos desses jogadores nem sequer, ou têm poucos minutos para jogar. Nós aqui, quando construímos o plantel, a nossa ideia, como é lógico, era competir e fazer o melhor possível, mas nunca poderíamos assumir a candidatura sem nos organizarmos. Em primeiro lugar, porque tínhamos que nos adaptar ao campo, em segundo lugar, porque tínhamos que nos adaptar todos uns aos outros e à exigência que iríamos ter, perceber se os jogadores iam aceitar ou não essa exigência, e a verdade é que construímos um plantel que nos foi dando garantias disso. Eu corro o risco de dizer que foi dos melhores plantéis, melhores grupos que eu treinei, como homens que nunca se queixaram de nenhuma dificuldade, que nunca se queixaram de nada, a não ser, eles só queriam competir. Por isso nós não escondemos aqui
que queríamos ser candidatos em momento algum, não. Nós primeiro queríamos assegurar a manutenção, porque era isso que queríamos fazer no primeiro momento. Depois queríamos posicionar-nos de forma a lutar pelo melhor possível e depois começámos a olhar para o top 3, como é lógico, porque começámos a ter condições para o fazer e a certa altura até a lutar pelo primeiro lugar. E é aquilo que eu já referi, não tenho problemas nenhums em dizer. Em primeiro lugar, temos de nos agarrar àquela que foi a nossa incompetência e onde é que nós falhámos, isto se queremos melhorar e ser melhores na próxima época ou no próximo momento, e depois então olharmos para o resto, e eu penso sinceramente que foi-nos mais tirado do que a incompetência nossa, mas aquilo que nos podemos agarrar é à nossa incompetência e é aí que nos temos a agarrar. Por isso é que nós nunca assumimos, nem íamos assumir uma candidatura, porque foi aquilo que eu disse há pouco. Desportivamente, não tenho problema nenhum em assumir que estou frustrado, que estou triste por não termos conseguido subir divisão e ganhar a Supertaça, porque acho que merecíamos. Acho que tanto no jogo da Supertaça fomos claramente superiores e podíamos ter ganho o jogo, e com uma equipa que não sofre golos há 12 ou 13 jogos e que acaba por sofrer aquele gol que eu disse aos jogadores que era da banda desenhada, porque não podíamos sofrer um gol daqueles. Se calhar fruto até do treinador não estar no banco porque estava muito longe naquele momento, e a responsabilidade, como é lógico, é minha, mas tinha que dizer aos jogadores que nós tínhamos obrigatoriamente que olhar para a época desta maneira, desportivamente frustrados, desportivamente tristes, porque podíamos ter conquistado, mas racionalmente, se calhar, em 10 meses, fazer tudo o que a estrutura do Ferreira do Zézer fez num clube como o Sport Clube, andam aqui clubes já há 10 ou 12 anos a tentar fazer e não conseguiram. Por isso acho que temos de estar todos satisfeitos com aquilo que conseguimos, agora insaciáveis e à procura de querer mais e de melhorar, porque neste momento as expectativas ficam, como é lógico, altas, e nós queremos obrigatoriamente mais, queremos sempre ganhar e não vamos esconder que estamos tristes por não ter conseguido subir divisão. Agora não éramos o principal candidato, porque eu tenho relações com muita gente dos clubes, como acabei de dizer. Pato Pereira disse várias vezes, e a mim também, as condições em que os jogadores e treinadores e o que é que estava a ser feito. O presidente do Fazendense também diz, quer dizer, vinham carrinhas de Lisboa, jogadores a morar em fazendas de Almeirim, todos de fora, de todo o lado, não é só, em Mação também há carrinhas a vir de Torres Novas, nós todos sabemos. Quer dizer, agora, o porquê de terem virado, não sei, isso eu não sei porque é que apontaram sempre o olho para o Ferreira do Zézer, mas acho que foi de todo injusto, ou tirarem responsabilidades de cima para depois poderem fazer, se calhar, se desculparem caso as coisas não acontecessem. Eu não preciso disso, nós não vamos desculpar-nos com isso. Nós tivemos todas as condições ao longo da época para trabalhar, tivemos uma estrutura que nos deu todas as condições, tivemos um diretor desportivo que se fartou de trabalhar, e o Eurico, que é o team manager, que fartou-se de trabalhar, tivemos um posto médico que se fartou de trabalhar, e o clube procurou sempre soluções para recuperar o mais rapidamente possível os jogadores. Tivemos um grupo de jogadores fantástico, de homens com H grande, que o distrito tem que olhar para eles com olhos de respeito e consideração, porque é gente que faz pelo futebol do distrito. Tivemos uns adeptos que nos criaram ambientes nos jogos fantásticos, e nós, equipa técnica, não conseguimos acompanhar tudo isso e trazer mais títulos para o Sport Clube, mas acho que merecíamos mais e queríamos ter conquistado mais, e daí a nossa frustração. Por isso a responsabilidade aqui é de uma equipa técnica que não conseguiu trazer mais e melhor para o Ferreira do Zézer, mas assumimos que tínhamos que ter feito mais, tínhamos que ter ganho a Supertaça e tínhamos que ter ficado em primeiro lugar, porque durante o campeonato acho que merecíamos isso, mas a responsabilidade, como eu digo, é da equipa técnica, porque não nos faltou nada ao longo desta época, antes pelo contrário, tivemos tudo que uma equipa precisa para trabalhar. Efetivamente, palavras elogiosas de Mário Nelson relativamente à estrutura propriamente dita, Presidente. Desde a última vez que falámos, e um clube num patamar distrital por vezes evolui mais depressa do que aquilo que é desejável, evolui também aqui neste particular, não no bom sentido, ou seja, algumas pessoas por outros afazeres vão ficando pelo caminho, mas era isso que eu queria perceber junto do Presidente do Ferreira do Zézer. A vossa estrutura permanece intacta? Há pessoas disponíveis para acompanhar a equipa, as equipas neste caso, para fazer tudo aquilo que tem sido necessário? Sim, como o Mário refere, melhor do que eu para dizer a ele, as coisas foram sendo feitas ao longo da época. Claro que isto, quando é por amor, e aí sim por amor e paixão ao clube, nem sempre é fácil, e há deveres familiares e profissionais que se colocam à frente, mas sim, muito positivo nesse sentido. Sinto até que se calhar para o ano até vai ser mais fácil arranjar pessoas para estar connosco,
Nós este ano também tivemos uma realidade ali que foi a equipa B, que também desvia algum foco, alguma atenção e alguns recursos que se calhar para o ano até vão estar connosco na equipa A, mas nesse sentido não podia estar mais feliz. Acho que correu muito bem. Para o Fábio Dias foi uma novidade completa, apesar de ser alguém que ama o clube, é alguém da casa, é alguém com muito ano de futebol. Ele desconhecia esta realidade e o que é estar nos bastidores, e se calhar às vezes dá mais trabalho, porque para as coisas parecerem feitas, a simples água, a simples barra de cereais, a refeição, porque nós gostamos de lá ter atletas, mas gostamos que eles durmam bem e comam bem, e isto tudo depois dá trabalho. E se calhar às vezes quando se fala de orçamentos, podia-se olhar mais a esse tipo de condições, porque orçamentos é muito relativo. E se quiserem discutir orçamento de jogadores e de equipas técnicas, eu sou o primeiro a fazê-lo. Eu gosto de ser transparente, não tenho problema nenhum com isso. E era como eu dizia há bocadinho, muitas das pessoas que criticam o Sport Clube desconhecem a realidade, e muitas nem sabem que o futsal pertence ao mesmo clube que o futebol, e acham que, se calhar por isso é que às vezes saem notícias, diz que a Câmara financiou o Sport Clube em 100 mil euros, acham que é muito dinheiro, mas esquecem-se que é para sustentar muita gente. Felizmente hoje o clube tem, entre séniores e formação, natação e trail, tem cerca de 400 atletas. Já haverá poucos clubes por aí que possam dizer isto. E isto depois também vai levar à pergunta que me faz, a nível de estrutura. É de facto preciso muita gente, mas estou muito feliz com as pessoas que tenho. Obviamente que somos sempre poucos, e será assim aqui e em qualquer outro clube. Já agora estruturalmente, mas ao nível de condições de trabalho, temos o campo Engenheiro Lobo de Carvalho, dá para as necessidades? Como é que vocês fazem ou como é que pensam fazer para suportar um eventual maior crescimento? O nosso Presidente da Câmara, ainda recentemente o disse, tenciona fazer obras no campo municipal e também no pavilhão. Portanto, nesse sentido fico feliz do município estar a querer acompanhar a nossa evolução. Deveria ser ao contrário, se calhar, primeiro a obra e depois o resto, mas acho que isto tem de ser um trabalho de mãos dadas e acima de tudo, se estivermos todos a remar na mesma direção, será mais fácil lá chegar. O campo municipal vai dando, conquistámos uma taça em um segundo lugar e jogámos lá. Agora, obviamente, queremos sempre melhorar, dentro de campo e fora de campo. Mano Nelson, vou aqui falar de números, efetivamente. Eu tinha aqui na minha cábula que foi uma série de 9 jogos consecutivos entre campeonato e taça, sem sofrer qualquer golo, e dentro da minha memória não me lembro de algo do género, uma série tão longa sem sofrer golos. Como é que é possível? E isto para não deixar esta série esquecida, porque efetivamente é um percurso digno de todos os elogios. 9 jogos sem sofrer golos, como é que é possível? E no jogo que sofremos foi uma grande penalidade. Uma grande penalidade, exatamente. É mérito dos jogadores, essencialmente deles. Mas isto trabalha-se, não é obra do acaso, mas acredito que depois, 3, 4, 5 jogos, se começa a olhar para esta série. Nós nunca falámos muito sobre isso no balneário, até porque eu sou supersticioso em várias coisas, tenho várias rotinas que faço sempre, e essa é uma delas, é não falar sobre essas coisas, porque tenho para mim que quando se fala as coisas acontecem. E o maior valor que tem, e que são os jogadores que interpretam, é que nós não somos uma equipa que joga em bloco baixo. Somos uma equipa que muitas vezes joga com os centrais à frente da linha de meio campo e com os laterais bem projetados, numa construção a 3 ou com uma linha de 4, como for, mas que atacamos com muita gente, e isso é que tem valor nesta situação, porque jogar com o bloco baixo e não sofrer golos, com 10 jogadores atrás da linha da bola, agora a querer assumir o jogo, a querer ter bola, a querer pressionar alto o nosso adversário, em casa e fora, e nos jogos que é importante referir aqui, muitos jogos que tivemos com equipas de qualidade, como jogar em Abrantes para a meia final da Taça do Ribatejo durante 60 ou 70 minutos com 10 jogadores e não sofrer golos, e o Abrantes não teve grandes oportunidades para fazer, ganhar ao Fazendense por 3-0 e o Fazendense não ter grandes bolas para nos poder fazer, e assim sucessivamente. É isso é que tem valor, mas isto é mérito dos jogadores que, pelo compromisso
que eles metem, pela responsabilidade que eles metiam dentro do campo e pela forma como eles se agarravam a isso de quererem defender bem, de ter bola, de não sofrer golos, porque nós sentíamos isso da parte dos jogadores, que eles não queriam sofrer golos, queriam ser melhores, queriam ter a melhor defesa, queriam ir à procura do melhor ataque, mas é fruto do trabalho dos jogadores que assumem o compromisso da tarefa que lhes é atribuída e que vão fazendo isso ao longo dos jogos, e as coisas foram acontecendo naturalmente, e depois é como eu digo, e agora na final da Supertaça sofremos um gol que não podemos sofrer, num momento ainda por cima daqueles do jogo, mas acima de tudo a forma como o gol foi, que é um gol típico de banda desenhada, é um gol que nós não podemos sofrer, infelizmente, e ao fim de 10 jogos sofrer aquele gol dói ainda mais, porque tínhamos tudo para ter conquistado. Mas é como eu digo, mérito aos jogadores, um compromisso grande no momento em que não temos bola e que temos que sofrer e que temos que defender, e foi por isso que atingimos estes resultados, e mérito também ao nosso treinador de guarda-redes e ao César, que é o adjunto, pela forma como defendíamos também nas bolas paradas, que era o trabalho deles, e o nosso treinador de guarda-redes da forma como nos preparava os guarda-redes. Mas é como eu digo, acima de tudo, fruto do trabalho destes jogadores, que são incríveis. Eu não me vou cansar nunca nem nada de os elogiar, porque eles são realmente foi um grupo maravilhoso e um grupo incrível que não nos criou problemas, antes pelo contrário só nos deu alegrias. Qual é que foi o jogo ou jogos em que o treinador do Ferreira do Zézer teve vontade de aplaudir os jogadores? Em praticamente todos, mas o dia em que empatámos em casa com o Cruz e perdemos o primeiro lugar foi um dia em que me apeteceu muito estar perto deles, porque ao fim de 10 meses e da forma como eles trabalham, e ver alguns chorar e ver alguns com os semblantes que estavam pesados, obviamente que foi o dia que mais me apeteceu estar perto deles, e foi agora na final da Supertaça, obviamente, vê-los a chorar e vê-los tristes porque merecíamos mais e acabámos por não conquistar. Foram os momentos em que mais me apeteceu aplaudi-los e em que eu acho que eles mais mereceram palmas, porque o resto eles desfrutaram e festejaram aquilo que tinham a festejar, e em muitos jogos, e como eu disse, o único jogo em que eu acho que é óbvio que há jogos em que fomos melhores, fomos piores, entramos melhor, em que em momentos do jogo tivemos por cima, outros por baixo dos nossos adversários, mas essencialmente no jogo das Fazendas de Almeirim é o único jogo em que eu acho que não tivemos a identidade que tínhamos que ter, em ser a equipa que tive. Aliás, acho que foi um jogo muito pobre, o Fazendense acabou por ganhar num livre direto, mas não foi um jogo muito rico, foi um jogo também, se calhar numa fase ainda da época em que estávamos a começar, mas a realidade é que nesse jogo não tivemos bem. Nos outros jogos eu tive sempre vontade de os aplaudir, mas essencialmente tive muita vontade de os aplaudir em muitos dos treinos que eles acabaram e que trabalharam muito bem, e por isso é que ao fim de semana atingiam aqueles resultados, porque durante a semana eles trabalhavam muito, lutavam muito e eram bastante unidos no treino, e cobravam muito uns aos outros no treino para trabalhar. Por isso eu tive quase sempre, ou sempre, vontade de os aplaudir, e pedi sempre que os aplaudissem, porque eles mereciam, e é como eu digo, é um grupo que merece da minha parte todos os elogios, porque nunca se queixaram de nada, trabalharam sempre muito e fizeram por merecer todas as condições que tiveram. Pena é que não juntássemos mais um ou outro título a este trajeto, mas estou crendo que ainda vai acontecer. Presidente, foi um presidente ou é um presidente de elogiar, ou seja, de descer ao balneário e elogiar aquilo que tem sido feito ou que foi feito, ou de chamar a atenção para algo que não gosta? Não, sou um presidente que respeito muito o espaço do balneário para quem de direito, para os jogadores e para os treinadores. A mim, acho que a mim e a nós, a direção, cabe-nos trabalhar em tudo o resto. E os louros serão sempre dos jogadores, porque eles é que trabalham diariamente para tal. Eles no momento certo sabem que ouvem a palavra positiva, e isto quando corre mal, se calhar às vezes eles, se não tiverem condições, também não conseguem jogar o seu melhor, e portanto quando corre mal se calhar começa o erro na direção, e quando corre bem é porque estamos todos a fazer o trabalho, inclusive os jogadores. O que é que significou para o clube ser recebido, a sua equipa sénior ser recebida no Salão Nobre da Câmara Municipal depois da conquista da Taça Ribatejo? Foi um momento bonito, felizmente para mim pessoalmente já é a segunda vez que lá vou. Tive a oportunidade de pertencer também à estrutura do futsal quando fomos campeões distritais, e também quando subimos de divisão à Liga Placar, e portanto para mim
para mim não foi novidade, mas claro que é gratificante saber que o município e que o povo ferreirense continua de mãos dadas com o clube e com aquilo que nós conseguimos conquistar. Acho que é sempre positivo, é preferível ir do que não ir. E ir com a festa que foi e o que se lá viveu, acho que é muito bom. Já ouvi alguns dos jogadores, inclusive, a comentar que já tiveram conquistas e que se calhar nunca festejaram tanto como festejaram a Taça do Ribatejo. E acho que isso é importante e deixa-me feliz. Também gostava de lhe fazer esta questão, porque efetivamente muitas vezes vemos aqui o poder político a elogiar aquilo que determinados clubes fazem. Muitos, e muitas vezes nas redes sociais, vemos comentários de pessoas que dizem que essa é uma postura só para a fotografia. É aquilo que eu pergunto. A Câmara de Ferreira do Zezer tem estes momentos para a fotografia, ou quando é mais necessário temos uma Câmara presente e que reconhece diariamente o vosso trabalho? Reconhecer, sim, sem dúvida. É impossível não dizer que reconhecem. Claro que para nós, presidentes de clubes, é sempre pouco. O muito que possam dar é sempre pouco. E nós, direção, que por natureza somos ambiciosos, e claro que achamos sempre que podia-se fazer um bocadinho diferente e um bocadinho melhor. Agora, há um reconhecimento grande. Acho que também ter uma equipa de futsal onde ter uma formação tão grande como temos, só atletas de formação, estamos a falar de 200 miúdos, numa realidade como Ferreira do Zezer, é impossível olhar para o lado e não querer ver isto. Portanto, não é só para a foto, há essa valorização. E se isso não existisse, nem sequer havia a promessa de se fazer obra no pavilhão e no campo municipal. É porque se está a querer valorizar e a acreditar que o caminho será este. Mário Nelson, voltando ao futebol propriamente dito, vou ter que recordar mais uma vez que o Ferreira do Zezer há 2 anos estava a lutar para não descer. Este ano fez o que fez. Aquilo que eu queria perguntar era o seguinte: por parte das equipas adversárias, houve uma abordagem diferente àquilo que foi o Ferreira do Zezer este ano do que aquela abordagem há 2 anos? Ou seja, dentro do campo, sentiram que conquistaram o respeito dos adversários? Bom, eu gostava, se fosse possível, voltar aqui a esta questão que vocês falaram anteriormente sobre a Taça do Ribatejo e a recepção na Câmara. Força. Eu acho que há pontos importantes nesse dia e que têm que ser valorizados e, acima de tudo, respeitados e olhar para eles com muita consideração. Foi um dia, eu já conquistei noutros clubes e já vivi finais de taça noutros clubes, e foi um dia muito especial, e para que nós fôssemos recebidos na Câmara houve um trabalho de uma estrutura e houve o trabalho de uns adeptos que fizeram um dia como nunca ninguém fez no futebol do Distrito de Santarém. Alguns foram na noite anterior, outros foram de madrugada, criaram um espaço a copiar, passa a expressão tipo Jamor, e passaram o dia em festa à espera da nossa equipa, respeitar o adversário, com adeptos adversários juntos. Quando o jogo terminou com uma festa incrível lá num espaço em Abrantes, e depois a caravana e a forma como fomos depois recebidos em Ferreira do Zezer, mas culmina com tudo isto que foi feito na semana desse jogo, e a quem temos que felicitar e agradecer, por tudo isto tem custos, tudo isto obriga a tirar tempo das pessoas para que isto pudesse acontecer, e depois fomos recebidos realmente de uma forma digna pela Câmara, e à qual agradecemos. Mas antes disso há um trabalho, na minha opinião, muito meritório dos nossos adeptos e dos axegãs, que eu não me lembro e não me recordo, se calhar até num Campeonato de Portugal ou Liga 3, de ter visto uma coisa destas, com a festa que eles fizeram e o ambiente que criaram em Abrantes, fantástico, e não me canso de elogiá-los, porque não têm sequer um único cântico a falar mal, ou com uma asneira, ou com um palavrão, para tratar mal um adversário, e é disto que o futebol precisa. Por isso acho que isto tem que ser dito, porque isto tem custos e isto tira muito do tempo deles, e aquilo que eles fizeram em Abrantes é digno de se elogiar e digno de ser divulgado. Em relação ao que me perguntaste sobre o respeito, eu acho que sim, acho que nós éramos uma equipa que ao longo do campeonato e jogo a jogo, jornada após jornada, fomos exigindo o respeito dos nossos adversários pelo aquilo que íamos fazendo dentro do campo, pelo jogo que apresentávamos e pela qualidade também que apresentaram os jogadores dentro do campo. E acho que sim, fomos sempre uma equipa muito respeitada pelos nossos adversários. Alguns jogadores até diziam que víamos competir como nunca viram quando estavam noutras equipas. Por isso eu acho que sim, acho que conseguimos o respeito dos nossos adversários, tal e qual como nós respeitámos todos os adversários
e temos muito respeito por todos os adversários, porque acho que foi um campeonato digno desse respeito, e respeitamos muito o trabalho que é feito também nas outras equipas, e quando abordamos jogo após jogo é com muito respeito pelos adversários. Mas acho que sim, acho que conquistámos um espaço de respeito, conquistámos um espaço de algum até receio de jogarem contra nós, porque nós apresentávamos realmente qualidade, e os nossos adversários percebiam isso, e também sentíamos neles o respeito quando davam tudo, quando havia jogadores que estavam 3, 4 semanas que não jogavam, e depois no jogo com o Ferreira dos Ezas estavam disponíveis e corriam como nunca. Isso, nós sentimos perfeitamente isso, mas isso para nós é um elogio quando isso acontece, e por isso sentimos o respeito dos nossos adversários. Tivemos um dos campeonatos mais competitivos, se não o mais competitivo dos últimos longos anos. Isso traduziu-se em qualidade de jogo? Jogou-se bem este ano? Eu penso que sim, acho que houve jogos bons. Para se ter a noção, nós fizemos os mesmos pontos do que os 2 primeiros classificados da época passada. O campeão da época passada, a União Tomar, e com o Amiense com os mesmos pontos, tinham 68 pontos. O Fátima fez 71, fez mais 3 pontos do que o campeão da época passada, ou seja, nós fizemos pontos iguais aos do campeão da época passada, e isso quer dizer muita coisa. Pode querer dizer competitividade, ou pode querer dizer que há uma diferença grande das equipas de cima para as de baixo, porque há muita gente que se incomoda quando eu digo que o campeonato é nivelado por baixo, e eu continuo com a mesma opinião. Se não vierem jogadores de fora, e mesmo com os jogadores de fora, o campeonato continua nivelado por baixo, porque basta ver em alguns clubes, e só quem quiser assobiar para o lado ou andar aqui a querer ter um discurso para agradar às pessoas, é que diz que o nosso campeonato é nivelado por cima, porque a dificuldade que clubes como o Oriense, como o Amiense, como o Vasco da Gama, como o próprio Forense, Moçarria, N clubes tiveram em ter jogadores, essencialmente em ter jogadores, revela bem. O Amiense perdeu alguns jogadores, a época passada foi o primeiro classificado, e este ano andou na luta para descer divisão até à última ou penúltima jornada, não é? Por isso, quando as pessoas dizem que o campeonato é nivelado por cima e foi competitivo cá em cima com as 3 ou 4 equipas, mas a forma como as equipas, ou então há qualquer coisa que eu desconheço, porque uma equipa como a do Samora perder 7-0 em Fátima não me parece muito normal que uma equipa com a qualidade da equipa do Samora, com o Pedro Costa, com o Ganhão, com o Coelho, com o Carvalho, com sei lá, o Penteado, o Diogo Marques, uma equipa destas não é para levar 7-0 em lado nenhum. Por isso, a diferença entre as equipas e a forma como de goleada em goleada se ia andando neste campeonato, parece-me a mim que o campeonato foi equilibrado e foi nivelado nas 4 equipas que lutaram pelo primeiro lugar, e daí se falar que é competitivo. Mas depois houve uma diferença muito grande das equipas de cima para as equipas de baixo, porque poucas foram as que tiraram pontos às equipas de cima. Se nós formos a olhar, o Fátima se calhar perdeu poucos ou nenhum pontos com as equipas de baixo. Nós não perdemos pontos com a única equipa que perdemos pontos, se calhar cá de baixo, foi a equipa do cá de baixo, do 10º lugar ou 9º lugar, foi o Torres Novas, que perdemos em Torres Novas, e o Samora Correia ficou ali em 6, que empatámos também lá, que jogámos muito tempo com 10 jogadores, e o Alcanena. Porque o resto das equipas mais para baixo não roubaram pontos às equipas de cima. Não me recordo de nenhuma equipa ter roubado pontos às equipas de cima. O próprio Abrantes perde o primeiro lugar numa derrota em casa com o Cruxense, que vinha a fazer um campeonato que ganhou a Fazendense também, que infelizmente perdeu com o Fátima naquele jogo infeliz que o João Bernardo teve, e que acabou por sofrer 2 golos que não são hábito no João, e acabou por empatar ali em Ferreira na última jornada. Não que nos tenha criado o grande perigo, porque não fez sequer, ou fez um remate à nossa baliza o jogo inteiro, mas a verdade é que foi uma equipa que fez um trajeto na parte final da época e que roubou muitos pontos a muita gente. Agora, equipas de baixo a roubar pontos às equipas de cima, e isso sim é que é competitivo, se calhar temos pouco ou nada, parece-me a mim. Quem olha para o nosso campeonato e vê que o último classificado teve apenas 1 ponto, com que ideia é que poderá ficar? Um treinador audaz. É a minha opinião sobre o Vasco da Gama, é que o Tiago foi sempre um treinador que, por exemplo, connosco num ou outro jogo, nós fizemos 3 jogos com eles, baixou um pouco mais o bloco, mas que olhou sempre bem nos olhos o adversário, com a equipa e com as limitações que tinha. Nunca se preocupou muito em defender, mas sim criar ali um processo e uma identidade que ele queria para a equipa dele. E possivelmente, se o Vasco da Gama tivesse em alguns jogos em casa ou até fora defendido melhor, ou um bloco mais baixo, tendo em conta as limitações que a equipa do Vasco da Gama tinha, se calhar teria feito mais pontos. Mas parece-me a mim que nunca foi uma grande preocupação das pessoas e do treinador e dos jogadores do Vasco da Gama esse tipo de situações. Foi sempre muito competir, jogar olhos nos olhos,
disputar os jogos com os adversários, e por isso é que fez só um ponto, porque eu acho que a equipa do Vasco da Gama podia ter feito mais pontos, mas penso que a abordagem aos jogos passou por aqui, e nas conversas que tive com o Tiago também apercebi-me disso, que a ideia não era muito fazer muitos pontos, mas sim criar ali uma identidade e um processo para o futuro, até porque tinham acabado de subir divisão e não era uma coisa que queriam muito, e como apostam muito e trabalham muito bem na formação, parece-me a mim que tem mais a ver com isso do que outra coisa, mas a ideia de jogo, a forma como abordavam os jogos e a forma como queriam competir, eu acho que é de elogiar sinceramente, porque era uma equipa leal, era uma equipa que jogava o jogo pelo jogo e que acabava por proporcionar até uns espetáculos interessantes. Agora, a forma como depois se aborda, que com a qualidade que temos nos jogadores, se calhar é que foi audaz demais para o Tiago, mas isso terá que ser ele a dizer. Muito bem. Fábio Santos, para quem está de fora, julgo que a melhor demonstração do trabalho que tem sido feito, ou o melhor elogio que se pode fazer ao trabalho que tem sido feito, tem sido o equilíbrio que esta direção está a conseguir nivelar o futebol ao futsal, ao nível organizativo. Pergunto-lhe se é mesmo assim, se está a ser conseguido, pelo menos de fora parece, ao nível organizativo, ou se ainda há aqui algum caminho para percorrer. Ao nível organizativo, sim, até porque as pessoas são as mesmas, quem pensa as coisas são as mesmas. Agora, claro que a responsabilidade no futsal é diferente e a dinâmica assim o exige, não é? Há muitos dias com treinos bidiários, obriga também outro tipo de pessoas, outro tipo de estrutura. Agora, a nível da organização, o que acreditamos que funciona num lado, queremos sem dúvida ter no outro lado, porque há muita coisa que não tem a ver com o dinheiro, não tem a ver com o custo, tem a ver mesmo com a organização, com pessoas que se preocupam com as coisas, como eu dizia há bocadinho, e há um pormenor da alimentação. Isto, para aparecer a alimentação naquele dia, tem que haver uma preocupação de encomendar, de ver se está bom, a que horas, como vai ser, chegou, não chegou. Mas isto são tudo coisas que é feito por pessoas que o fazem por gosto. E felizmente tem corrido bem. Agora há sempre um caminho a percorrer, não é? Isto nunca nada está perfeito. Pronto, seria injusto da minha parte também não falar em história daquilo que a equipa de futsal fez nesta temporada. Chegou pela primeira vez ao play-off de luta pelo título, ainda fez sonhar os adeptos nesta eliminatória com os Leões Porto Salvo, que não são uma equipa qualquer, demonstraram isso mesmo diante do Sporting nas meias finais. Ficou satisfeito, como é óbvio, com esta prestação? Claro, se calhar ninguém imaginava este desfecho, ainda para mais quando à terceira jornada existe uma troca de treinador. Na altura pareceu até muita gente preocupada com o Ferreira do Zezer, mas o futuro veio-se a revelar que fizemos o que tinha que ser feito. Agora, disse recentemente que nós, e sinto isto também às vezes, desde que subimos do Distrital à Segunda Nacional na altura, muita gente nos aponta como os sérios candidatos à descida e estão sempre à espera que corra mal. E a verdade é que nós, de época após época, temos vindo a melhorar o nosso trabalho no futsal. O ano passado com uma manutenção que pouco esperavam. Este ano foi dito por muitos que éramos apontados candidatos à descida, acabámos num 5º lugar. E este ano optámos por reformular o plantel todo, como tem sido visto, mas conscientes que acreditamos que é o melhor para o clube. Depois os resultados, às vezes depende, da bola entra, se não entra, se foi ao poste, mas que estamos de consciência tranquila e a fazer aquilo que acreditamos. E só aqui uma nota em relação à competitividade que se estava agora a falar, eu também penso um bocadinho como o Mário. Eu acho que isto de falar de competitividade às vezes é tirar um bocadinho de areia para as pessoas, porque se virmos as equipas que sobem do Distrito de Santarém nos últimos anos e chegam ao Campeonato Nacional e têm muita dificuldade. E não estou a falar de descer ou não descer, porque eu acho que o modelo competitivo do CNS também não, na minha opinião, não está correto. Acho que não cria estabilidade aos clubes, porque descer em 5 clubes acho que é complicado planear e fazer projetos de médio prazo. Agora, descer é uma coisa, descer com estrondo e sem dar luta é outra. E a verdade é que isto, e eu desejo mesmo de verdade que o Fátima se consiga afirmar no CNS, as equipas de Santarém só têm a ganhar com isso, mas temos consciência que para isso ser possível, se calhar tem que trocar 50% dos jogadores. E se isso acontece, revela que se calhar não é assim tão competitivo em Santarém.
E eu acho que temos que olhar para isto, a Associação tem que olhar para isto, sensibilizar os clubes, que eu sei que não é fácil, e infelizmente a mentalidade da maioria dos clubes é andar por andar e mandar umas bocas para o vizinho do lado, e enquanto isso for assim, se calhar nós não vamos conseguir crescer. Muito bem, obrigado por essa observação. Voltava ao futsal só para perguntar o seguinte: perante esta reformulação e ao dia em que estamos a gravar esta edição de Arte Desportivo, a equipa de futsal está reforçada com 8, 9 elementos, tendo em consideração os nomes que já foram tornados públicos. Duas questões numa: esta reformulação quer dizer uma menor ambição? Se a resposta não for essa, será possível, é utópico pensar que a curto prazo o Ferreira do Zezer pode sonhar com um quarto lugar na fase regular? A reformulação vem nesse sentido sempre, trabalharmos para melhorar, assim como no futebol. Acho que tem que ser assim, tem que ser por metas. E a reformulação tem sido bem pensada, foi planeada, é algo que já estava decidido e comunicado inclusive aos jogadores de fevereiro, portanto não é... Cá fora foi novidade, lá dentro não, porque estamos mesmo conscientes que o caminho tem que ser este. E o perfil dos jogadores que estamos a ir buscar, os jogadores que se querem mostrar, os jogadores com formação de base e os jogadores em que nós acreditamos que podem ainda melhorar um bocadinho mais aquilo que fizemos. Agora, claro que é difícil, depende também daquilo que os outros façam, porque não é só o Ferreira do Zezer, 5, 6 clubes estão a reformular por completo os plantéis, portanto vai ser uma época completamente diferente. Agora temos que fazer o nosso caminho, lutar na Taça de Portugal. Este ano falhámos o play-off da Taça da Liga, tem que ser também um objetivo, como é normal, quem está na Liga Placar tem que ter esse objetivo. O quarto lugar obviamente que eu gostava, claro que sonhamos com ele, mas nem o futsal pode ser candidato ao quarto lugar ainda, nem cheira à pré-época, nem o futebol pode ser candidato a nada, porque isto ninguém é candidato antes de começar a trabalhar. Muito bem, e falando de futuro, Mário Nelson, vou partir do princípio que, por estarem aqui os dois lado a lado em estúdio, é uma certeza a continuidade do Mário Nelson na próxima temporada, é isso? Sim, nós não estamos aqui lado a lado só porque eu vou continuar. Há uma relação pessoal também já com o presidente, com o Fábio Dias, aliás, eu sinto-me bem em Ferreira, sinto-me bem com as pessoas de Ferreira, sou muito bem tratado, porque nós vimos as pessoas que estão connosco nos momentos difíceis, e as pessoas de Ferreira, não só a estrutura como os adeptos, tiveram comigo em momentos difíceis, e isso para mim é muito importante. Nós já renovámos a 7 de março, quando fez um ano que estávamos em Ferreira, e como é lógico vamos continuar, obviamente. Agora, se amanhã ou depois a relação terminar desportiva ou profissional, obviamente que vamos continuar com uma relação, porque é como eu estou a dizer, temos uma relação pessoal também já, de amizade. Eu respeito muito o trabalho que o Fábio faz, que o Fábio Dias faz também, que o Zé, as pessoas do bar, o Farinha, o Joca, essa gente toda que trabalha, e os adeptos, e a forma como me tratam em Ferreira. Sou muito bem tratado lá, e jamais alguma vez poderei pensar em falhar às pessoas de Ferreira do Zezer, porque quando estamos por fora nós vamos vendo, vamos indo, e quando estamos por dentro depois vimos a forma como somos tratados. Por isso não estamos aqui porque temos uma relação profissional, estamos aqui porque fazer uma reflexão do que foi a época, falar sobre o que foi a época, e essencialmente também continuar com uma relação de amizade. Aliás, no final do jogo da Supertaça, em que estávamos todos frustrados, tivemos a jantar e a conversar com o presidente, a esposa, alguns adeptos, estrutura também da equipa técnica, e mantivemos-nos juntos e unidos e em contacto com o Fábio Dias, que não estava presente, mas tivemos sempre juntos, e sinto que as pessoas estão connosco, que nos apoiam essencialmente nos momentos difíceis, porque também os tivemos, tanto pessoais como desportivos, e as pessoas estiveram sempre connosco. Por isso, a nós só nos cabe continuar a trabalhar por mais e melhor. Como o presidente disse há bocado, sentimos que pode ser mais fácil na parte da organização, que já não precisamos de andar a correr atrás de situações que tivemos que fazer a época passada. Agora a única coisa que temos que fazer é continuar a trabalhar, porque eu nestas coisas tenho bem claro para mim que quanto mais ganhas, quanto mais conquistas, quanto maiores são as expectativas, mais responsabilidade tens, e não podemos relaxar. Por isso nós temos a noção de que vamos continuar, vamos fazer o nosso trabalho, vamos lutar por
por um Ferreira melhor, com os nossos adeptos a crescer, mais junto de nós, desde o início, porque as pessoas hoje também acreditam de forma diferente no trabalho, e é por isso que estamos aqui, é porque estamos juntos, estamos unidos, como eu disse, e não me canso de referir, não tenho vergonha nenhuma de dizer, tristes porque queríamos mais, com um amargo de boca porque queríamos mais, e fizemos por mais, mas focados naquilo que pode ser o futuro e continuar a trabalhar o futuro para que o Ferreira seja mais e melhor e não para que volte a andar na tabela classificativa em lugares que andou. Pronto, esta minha questão, como é óbvio, já adivinhava a continuidade da vossa ligação, mas fazia esta questão tendo em consideração eventuais convites que possam surgir de outros patamares. Há sempre essa porta aberta. Eu não escondo a ninguém, aliás começámos a entrevista nesse ponto. Eu quero ser profissional de futebol, é o meu sonho, é ser profissional de futebol. Aliás, alguém me fez essa pergunta há bem pouco tempo, se continuava a alimentar esse sonho. Alimento cada vez mais, acho que nós temos condições para um dia podermos ter essa oportunidade, mas o nosso foco é naquilo que temos e não naquilo que aparece. E também eu sei que já saí numa altura do Orem para ir para a União de Almeirim, já saí no Fátima agora para vir para Ferreira, mas nós não saímos dos clubes. Eu tinha muita ideia que 2 épocas num clube era o suficiente, porque depois a palavra não passa, ou a mensagem, começamos a estar cansados, porque em Portugal existe muito isto. Mas eu parto do princípio hoje em dia que quanto mais tempo tu sustentares o teu trabalho, as ideias, o método, as ligações, as relações, mais sucesso podes ter. Obviamente que se aparecer uma proposta de um clube e nós tivemos abordagens, obviamente, é normal, de clubes de escalão superior ou de clubes de outros distritos e que em campeonatos de outra visibilidade como Lisboa, obviamente que nós podemos eventualmente ouvir, mas sempre com o consentimento do Fábio, até porque, como eu disse há minutos, a nossa relação pessoal e de amizade, porque tenho no Fábio como um amigo, o Cláudio, o Fábio Dias, nunca faria nada nas costas. Aliás, nunca o fiz, não o faria agora com a relação que tenho com as pessoas. Se aparecer alguma coisa ou se alguém falar connosco e nós sentirmos que pode ser interessante, até porque hoje em dia já se trabalha muito também em Portugal naquelas situações das entrevistas aos treinadores, já não é só em Inglaterra, já se fala muito de entrevistar treinadores e solicitar que o treinador se desloque para uma entrevista. Obviamente que o clube teria essa informação, mas neste momento a diferença, sinceramente, entre o Campeonato Distrital e o Campeonato de Portugal não é muito grande, tendo em conta, acima de tudo, os objetivos. E se nós olharmos aqui àquilo que pode ser, não sendo nós profissionais e tendo o nosso trabalho, não há grandes hipóteses de clubes que nos possam criar condições para termos um trabalho de sucesso. E como o Fábio disse há pouco e bem, o irmos ao Campeonato de Portugal e dizer que somos treinadores de Campeonato de Portugal é uma coisa, fazermos um bom trabalho é outra, descer com estrondo é outra. E eu nunca iria para o Campeonato de Portugal nessas condições, até porque não quero ser presunçoso, mas às vezes eu gosto de dizer estas coisas porque sei que depois cria impacto nas pessoas e sei que vai sempre dar alguns comentários. A única equipa que se manteve no Campeonato de Portugal nos últimos anos do Distrito de Santarém fomos nós, a equipa técnica que mantivemos, nós e a estrutura do Crescense, e foi no Crescense que conseguimos, e inclusive andámos nos 5 primeiros lugares a lutar com equipas como o Pedro Pinheiro, que não tinha derrotas, e fomos a única equipa que lhes ganhou. Ganhámos no Ideal, empatámos no Operário, que era um dos grandes candidatos à subida, perdemos com o Belenenses aos 90 minutos, como toda a gente sabe, ganhámos em Elvas, ganhámos em casa ao Elvas, etc. Ou seja, fizemos um excelente campeonato de Portugal. E era nesse sentido que eu gostava de voltar ao Campeonato de Portugal com uma equipa que me criasse condições para podermos essencialmente ser competitivos e podermos ser uma equipa digna. E se houvesse possibilidade disso, gostava de chegar lá com o Ferreira do Zézer, gostava de chegar ao Campeonato de Portugal com o Ferreira do Zézer e poder fazer um trabalho digno com o Ferreira do Zézer no Campeonato de Portugal. Obviamente, se aparecer uma situação de Liga 3 ou uma situação de Campeonato de Portugal que nós achemos que é benéfica para nós, porque toda a gente sabe que eu só tenho 2 cadeiras de sonho, uma delas é o Benfica, a outra é o Setúbal. Não tenho mais cadeiras de sonho, são as minhas cadeiras de sonho, o resto são tudo cadeiras que eu possa ou não eventualmente um dia ocupar, mas que não são cadeiras de sonho, são cadeiras profissionais. São as minhas 2 cadeiras de sonho, é o Vitória de Setúbal e o Benfica. Por isso tenho para mim que, se um destes clubes aparecesse, obviamente que eu teria que falar com o Presidente e aceitar. Os outros clubes será sempre muito difícil nesta altura do campeonato que nós aceitemos, até porque não somos profissionais de futebol e há sempre maiores dificuldades para que isso aconteça. Presidente,
Agora uma provocação. Vai pedir a subida para a próxima temporada? Eu não peço nada, peço jogo a jogo. Jogo a jogo, que as pessoas acreditem, que o grupo se mantenha coeso como foi este ano, e o resto virá por si, porque há coisas que também não dependem de nós. E penso muito no jogo a jogo e no dia a dia, que isso é importante, e gratificante ver o nosso estádio com tanta gente como teve este ano, e é porque as pessoas também olham para as coisas assim, não foi só no jogo do título, não foi só no jogo da taça, foi consistente. Se calhar as últimas 4, 5 bilheteiras em Ferreira do Zezer fez lembrar os derbys do Distrital com o União Tomar, porque era só nesses dias que o estádio enchia, e este ano felizmente foi recorrente, e portanto acho que é assim que temos que olhar jogo a jogo, dia a dia, e no fim fazemos as contas. E responder a este desafio de ter o Ferreira do Zezer no Campeonato de Portugal mais um ano aqui em preparação, é suficiente para termos um Ferreira do Zezer preparado para as exigências do Campeonato de Portugal? Não depende só de mim, era como eu dizia, o município quer fazer obra no campo, não sei o timing desta obra, era importante fazê-la, e hoje tenho essa consciência antes de uma possível subida, porque precisamos de facto de melhores condições de trabalho, e também para receber de maneira diferente quem vem. Muito bem, já passámos o tempo da nossa entrevista, ainda tínhamos aqui mais assuntos, mas efetivamente é a altura de eu não os condicionar com qualquer questão. Apostava se calhar nas dedicatórias, algo que tenha ficado por dizer, algo que queiram acrescentar. Começava pelo Mário. Não, é agradecer esta época a toda a estrutura do Ferreira do Zezer por todas as condições que nos criou, como eu já me cansei de referir. Foi uma época desgastante, foi uma época exigente, foi uma época em que tivemos que dar muito de nós, mas essencialmente agradecer aos jogadores pelo trabalho que desenvolveram, e às suas famílias que nos apoiaram em todos os momentos. Nós tivemos muitos problemas durante o ano que nunca nos queixámos, desde mortes de familiares, problemas com jogadores de lesões graves, a situações difíceis pessoais com várias pessoas da estrutura, e nunca nos queixámos, e agradecer aos jogadores por nunca deixarem com que o grupo caísse e deixássemos de ser competitivos, e dizer que aos nossos adeptos que foi uma época em que o apoio deles valeu muito, valeu mesmo de muito. Agradecer-lhes todo o apoio e prometer que vamos continuar aqui fortes, vamos continuar a trabalhar muito para lhes dar mais alegrias, e acima de tudo que o Ferreira seja reconhecido no nosso distrito. E um agradecimento especial, como eu disse há pouco, para o Fábio Dias, porque o Fábio fez um trabalho a época inteira desgastante, mas tem que ser elogiado, porque muitas vezes para se ganhar jogos não é só tu treinares bem ou teres uma boa equipa ou fazeres aquele golo, é preciso uma estrutura, é preciso alguém por trás que te proteja as costas e que te ajude, e o Fábio nesse sentido foi alguém que fez um trabalho a época inteira que eu não me canso de elogiar, e como eu disse há pouco, ainda hoje a época já terminou e ele está preocupado com os jogadores que ainda estão lesionados, em criar-lhes condições para que isso também não se vê em clube nenhum, a preocupação que as pessoas têm para tratar os jogadores e para os recuperar, e acho que é uma pessoa que merece que nós aqui tenhamos a hombridade de reconhecer aquilo que ele fez o ano inteiro. Por isso acho que é um elogio que lhe faço em especial. Não estou aqui a colocar o Fábio acima de ninguém, mas acho que muito do que aconteceu foi fruto do trabalho diário que ele teve nos bastidores, que ele teve na logística, e que ele fez com que nada falhasse, e que foi crescendo ao longo do ano nesse aspecto, e que hoje me faz elogiá-lo como um dos melhores diretores desportivos que eu tive, acima de tudo genuíno e honesto, que isso no futebol encontra-se pouco, e ele é realmente um diretor e uma pessoa honesta e genuína, e que tem uma paixão enorme pelo clube e pelos jogadores e pela estrutura. E prometer trabalho é aquilo que podemos fazer, e pedir desculpa por não termos conseguido dar mais ou conquistar mais e chegar a Ferreira com mais troféus, mas tudo faremos para que isso possa acontecer no futuro. Muito bem, Presidente, vamos terminar. Aproveitando aqui a deixa, e bem, se alguém que merece ser valorizado, sem dúvida os que não estão aqui, o Fábio Dias fez um trabalho fantástico.
o verdadeiro braço direito naquilo que foi o futebol, e estendia na pessoa do Fábio também ao Zé Batista e ao Bruno Flores, que sempre nas ausências estiveram presentes. Todo o conjunto de pessoas, desde a direção às pessoas que trabalham por paixão para o bem do clube. Uns dão uma hora, outros dão um dia, outros dão um mês, mas cada um se der o que pode, as coisas no fim do ano acabam por correr bem. E claro, ao município de Ferreira do Zezer, aos nossos patrocinadores, ao Aurélio e à Cartizel, que ajudaram quando a gente precisou, ia meter patrocínios na camisola. E são este tipo de pessoas que devem ser valorizadas. Todos os sócios que acreditam, continuam a acreditar, e para o ano cá estaremos para lutar jogo a jogo e dignificar Ferreira do Zezer. Muito bem, eu agradeço a vossa presença, muito obrigado, parabéns pelo vosso sucesso, efetivamente uma época que fica para a história, certamente até breve. Obrigado a ambos. Obrigado. E assim finalizamos mais esta edição de Hertz Desportivo, iremos voltar na próxima semana, tenha então uma boa semana, fique bem, fique com a Hertz.